Olá, pessoal, boa tarde. Então, assim, na verdade, vocês já devem ter percebido que eu tô gravando o vídeo aqui sem pausa, né? Dei uma pequena pausa para continuar o módulo 2, para tentar não deixar os vídeos tão longos, né? Uma estratégia que eu estou utilizando aqui no canal também, que aí você pode modularizar o seu ensino, estudar de uma maneira mais focada, tá? Então, você pode estar vendo isso em outra hora, mas eu estou gravando aqui de forma contínua. Então, a gente acabou de esmiuçar, pessoal, as variáveis responsáveis, interessantes para você melhorar o seu picking em termos de tempo, em termos de qualidade. Então agora vamos abordar como então que você consegue escolher as diferentes estratégias, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho disso aqui. Ora, como então escolher entre as diversas estratégias e equipamentos que você tem para fazer o seu picking? Ora, a escolha dentro de um leque de opções, dentro de cada dimensão, não é fácil. É como a gente está falando aqui. Você vai ter problemas muito combinatórios, em que você só com planilha dificilmente vai conseguir resolver. Você vai precisar ali de alguma heurística, algum app que rode alguma heurística, algum método de otimização por trás, é, algum sistema ali já pré-determinado que selecione algumas melhores práticas para um caso definido. Ou seja, na vida real, no fogo cruzado ali das operações, vai ser muito difícil você começar a pensar e tomar essa decisão. Então, geralmente as soluções combinam sistemas tradicionais com sistemas automatizados de última geração. É necessário que equipes de projetos sejam criadas com todas as áreas envolvidas, já que a atividade de picking é central para as atividades de processamento de pedidos e de armazenagem, beleza, pessoal? Então, desde a primeira aula aqui de armazenagem, a gente está ressaltando o quão importante é essa atividade de picking, beleza? O quanto ela realmente é estratégica e consegue mudar o jogo da sua operação. Em conjunto, as necessidades do sistema para atendimento aos consumidores e os objetivos devem ser definidos. Em seguida, as alternativas devem ser avaliadas. Beleza? Então, continuamos. Como escolher, então, entre diversas estratégias e equipamentos? Continuamos nessa pergunta. Ora, uma das ferramentas que é bastante útil também para esse tipo de problema, pessoal, porque, reparem, às vezes o problema ele pode ficar tão combinatório e você pode ter tantas restrições que ele se torna inviável, pelo menos para métodos exatos, tá, pessoal? Então aí você parte para heurísticas ou para nossa boa e velha simulação, tá? Então, na simulação, é um paradigma diferente da otimização, né? A otimização você busca para métodos exatos, você vai ter lá uma resposta ótima com um valor exato, beleza? Na simulação, ela não vai te dar isso. Você vai testar políticas, colocar recursos, mudar a ordem entre as atividades, verificar custos. Então, a simulação, você vai montar o processo e você vai identificar qual é a distribuição de probabilidade do seu processo, nível de desvio padrão, média. É um outro paradigma de ferramenta em relação à otimização. Beleza? Então, com o uso da simulação, você vai testar políticas dentro da operação. Né? A utilização da simulação ela vai servir para avaliação de diversas alternativas para o sistema de picking. Então é aí que você pode testar. Cara, vamos começar com picking discreto? Beleza. Deu tal tempo, com tal média, tal desvio padrão, preciso de X operadores. Beleza, vamos testar agora o picking por zona? Então você vai testando e vai verificando o que se enquadra melhor para a sua operação. Após desenhadas as alternativas a serem adotadas, modelos computacionais podem ser criados levando-se em conta diversos níveis de detalhes, como perfil dos pedidos, número de produtos, turnos de trabalho,
número de operadores, número de recursos, ou seja, empilhadeiras, transelevadores, esteiras, etc. Estratégias de picking diferentes, os exemplos que a gente deu, tempos de atividades, etc, etc, e por aí vai. Beleza? Então aqui a gente tem uma figurinha, pessoal, de uma versão até bem antiga ali do Arena, né? Eu acho que nem eu, como estagiário, se não me engano, cheguei a pegar essa versão, né? E olha que eu acho que a primeira vez que eu mexi com a Arena foi lá em 2007 ou 2008 e já era uma versão com um layout melhorzinho. Então, assim, alguns softwares que envolvem simulação por teoria das filas, por exemplo, você consegue montar animação, né? É importante dizer, pessoal, que principalmente se você tiver em consultoria, tá? O que vale não são os bonequinhos, é o número, tá? Mas o que costuma vender o projeto, vender em termos de ganhar pedido, ou se você já está fazendo o projeto, vender que aquele resultado que você fez funciona e a equipe que te contratou vai achar legal, em geral, o que é muito decisivo para isso é se o software tem animação, tá, pessoal? Porque a pessoa vai ver a animação, vai ver que aquilo está ocorrendo na prática e vai se convencer de maneira mais eficaz que aquela é a melhor solução, tá? Eu sempre digo para as turmas também que nós, seres humanos, nós precisamos trabalhar com a cognição, né? O nosso sistema aqui de aprendizado, como diz lá o professor Miguel Nicoleles também, né? O nosso sistema é analógico, não é digital. O computador, ele trabalha com zeros e uns, bases de dados. A gente precisa de recursos cognitivos. Então, a gente precisa de uma animação, a gente precisa de gráfico, precisa dos famosos dashboards, né? Os painéis, onde a gente vai ver mapas, vai ver números, vai ver indicadores. Então, o ser humano, ele precisa da parte cognitiva para conseguir tomar decisão. Beleza? Se a simulação ela é apresentada, cara, em termos de números, tabelas, legal, você pode ali ficar um tempo olhando, lendo, tentando entender, mas, cara, se isso é mostrado por meio de uma animação, isso complementa demais o relatório. Beleza, gente? Então, utilização, né? Durante a simulação, você vai conseguir testar como, né? Você vai variando os parâmetros e observa como o modelo se comporta com relação à utilização da capacidade dos operadores. Tem operador muito ocioso, né? Às vezes você tem um que, cara, tá com um nível de ocupação muito alto. Mas quando eu coloco um outro, pô, agora eu tô com dois com nível muito baixo. Como é que faz? Será que vale a pena? Né? Então, tem que trabalhar um pouco com isso. Outra coisa importante que o modelo te ajuda a ver, que eu sempre falo em turma também, pessoal. Vejam, não existe nada determinístico. Tudo é estocástico, tudo tem certeza. Então, quando você diz, cara, o processo de picking leva 2 horas. Nunca é 2 horas, 0 minutos, 0 segundos, 0 centésimos, 0 décimos, e por aí vai. Né? Você vai ter algum nível de variabilidade em algum indicador desse. Ora, 2 horas, 1 hora, dura 2 horas e 10 minutos. Outra hora, 2 horas e 30 minutos. Quer dizer, caramba, eu tô com uma variação aqui de meia hora. Será que isso é aceitável? Então você gera ali um projeto de melhoria e você vê que agora seu desvio padrão está em 1 minuto. Porra, beleza, melhorou muito. Mas, cara, isso ainda não é tão aceitável. Vamos melhorar mais. Então percebam, sempre você vai ter uma incerteza. Então aí você vai avaliar utilidade da capacidade dos operadores, já falamos, utilização dos recursos de maneira ampla, tempo de coleta e separação dos pedidos, número de pedidos coletados por dia. Você vai poder testar todas essas políticas que você queira. E aí, pessoal, a gente vem com uma outra questão que está muito atrelada a essa também, que é, na verdade, isso aqui é mais de uma disciplina chamada planejamento das instalações, né? Ou você pode ter em pesquisa operacional tratar desse tipo de problemas também. Não importa, tá? Mas aqui a gente discute um pouquinho, que é onde você posicionar o armazém.
Na vida real, pessoal, você tem algumas localidades elencadas, porque você não tem um contínuo de lugares em que você possa construir, porque você tem morros, você tem ruas, necessidade de infraestrutura. Então, você não pode construir em absolutamente qualquer lugar que você queira, né? Então, alguns modelos que a gente vê lá, como do centro de gravidade, por exemplo, cara, não se aplicam muito, porque pode dar que o melhor lugar para você construir o seu CD é no meio da Avenida Brasil, por exemplo, né? Para quem não conhece, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Então a Avenida Brasil, ela liga mais ou menos ali o centro da cidade, do Rio, né? Até e ela passa pela Zona Oeste inteira, né? Então vai ali por Campo Grande, né? Então assim, para quem não é do Rio, é uma das vias de maior importância aqui do Rio de Janeiro. Então, alguns elementos, né? Localização, facilidade de acesso às rodovias que ligam, as vias de acesso ao local para facilitar a última milha, qual a distância do armazém CD e dos fornecedores, pedágios, impacto no custo. Eu aqui, pessoal, não vou ser exaustivo nessa leitura, tá? Vocês podem ver, verificar, eu vou comentar alguns, senão o vídeo vai realmente ficar muito enfadonho, né? Se tem estacionamento para as transportadoras, o fluxo na região, beleza? Dimensiona. E repare, pessoal, para cada, a gente pode chamar aqui de um construto, né? De um conjunto de variáveis, repare, você pode dar uma nota para cada um deles, de acordo com o nível de importância, e aí você vai ter uma nota geral desse construto. E depois você pode ter ponderações de todos os construtos para te direcionar, para te ajudar a decidir onde você vai posicionar o armazém. Beleza? Então, por exemplo, aí você vai ter dimensionamento interno, né? Área de processamento, armazenagem, recebimento e número de docas, altura, né? Por exemplo, 10 metros, 12 metros, piso com capacidade para movimentação de empilhadeira, diversas variáveis em cada categoria, né? Estrutura. Repara, se você tem ali um pátio de manobra, estacionamento para os caminhões, a qualidade do piso do pátio, iluminação, tá? Banheiros, vestiários, né? Um refeitório, um lugar que os operadores possam ter uma estrutura ali de descanso. E aí, aqui você tem as notas, né? Você pode dividir ali de uma maneira mais ou menos discreta, né? Que nem tá o exemplo aqui que é tirado da Mundo Logística, inclusive, que ele divide em não atende e uma escala que ele vai atribuindo pontuações diferentes, baixa importância, importante, muito importante. E aí você tem ali espaços para escritórios, sala de treinamento, enfim, você vai criando ali o seu critério, né? Infraestrutura para gerador, capacidade ali de banda larga, telefonia, a parte financeira, né? Custo por metro quadrado, se é uma área com incentivos fiscais, tá, pessoal? E aí, de novo, aqui a gente propõe mais algumas questõezinhas para serem entregas, né? Então, listem todas estas funcionalidades de maneira estruturada em uma planilha, preferencialmente, né? Quer dizer, você pode ali listar num Word, num bloco de notas, mas assim, a ideia é passar para uma planilha para a gente começar a dar um caráter de engenharia mesmo para isso, tá? Listar, criar umas fórmulazinhas ali de ponderação para que você consiga começar a sua tomada de decisão. Ou sofistica um pouco mais e parte para a criação de um app para posicionamento de CDs com regras claras. Beleza, pessoal? Então a gente fecha aqui, né? Agora, a princípio, a gente esgotou esse tema aqui do curso sobre armazenagem, né? Depois, de repente, surgindo mais algum tópico, alguma coisa para abordar, se vocês tiverem ideia de algum tema, também podem colocar aqui nos comentários, que de repente eu estudo e crio mais uma aula sobre isso. Beleza, pessoal? Agradeço demais. Se vocês puderem continuar se inscrevendo, compartilhando, curtindo os vídeos, vão estar me ajudando demais.
Um grande abraço a todos aí, pessoal, e até a próxima.